Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai iniciar os nossos conteúdos de ecologia, tá bom? O tema da aula de hoje, bases da ecologia. Bom, antes de começarmos a entrar de fato no assunto ecologia, a gente precisa entender o que é ecologia, o que significa a nomenclatura ecologia, porque às vezes com o próprio significado da palavra, a gente pode aprender o conceito dela de maneira assim que a gente nunca mais vai esquecer, tá bom? Então a gente vai lá para o rodapé dessa telinha, onde tem o significado da palavra ecologia. Então, vem do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo, né? Então, traduzindo a palavra ecologia, é como se fosse o estudo da casa. Mas que casa? A casa de quem? É o que a gente vai ver agora no conceito geral de ecologia. Indo aí para esse balãozinho verde, a gente tem um seguinte conceito. Ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vive. Então, começando, é uma ciência porque... Lembra quando eu falei para vocês das divisões da biologia? Então, uma dessas divisões é a ecologia. E é justamente com essa ciência que eu vou estudar como os seres vivos interagem entre si. Lembre-se, quando eu falo em ser vivo, eu estou falando de todo ser que tem vida, tá bom? Eu não estou falando só de animais, porque geralmente a gente relembra muito a natureza e foca nos animais. Mas não é isso. A ecologia vai estudar como nós nos relacionamos com os animais, como os animais interagem entre outros animais, como eles se comportam em certos tipos de ambiente, como que os animais ou eu mesma vou me comportar com certo tipo de vegetação, com certo tipo de clima, enfim. Então, qualquer interação minha dos animais ou das plantas, ou seja, de todo ser que tem vida, é chamado de ecologia, tá bom? Vocês vão ver que é uma ciência linda, a gente vai aprender, assim, conceitos maravilhosos dessa ciência, e ela é muito importante para o nosso cotidiano e para nós entendermos certos comportamentos, tanto nosso como dos outros seres vivos, tá bom? Bom, com isso, né, já que ela estuda todos os tipos de seres vivos, a ecologia ela precisa ter uma organização. Porque se eu não seguir uma linha, se eu não seguir uma ordem, vira uma bagunça, tá bom? Então a ecologia, ela precisa ter um nível de organização. E a gente fala, né, que em ecologia existem 4 tipos de organização, 4 níveis de organização, que começa lá embaixo com a população, tá? A gente vai aí de cima para baixo. Começa com a população, depois vem a comunidade, o ecossistema e a nossa grande biosfera, tá? E agora a gente vai aprender o que significa e o que é cada nível de organização. Bom, para começar, a gente fala de população, tá bom? Não tem como a gente estudar ecologia e não saber cada nível desse, tá? Então, população é um conjunto de seres da mesma espécie que habitam determinada região geográfica. Então, o que é uma população? É um conjunto de espécies de alguma coisa. Numa imagem aí vocês estão vendo uma população de pinguins e na outra imagem vocês estão vendo uma população de pessoas. Vocês podiam estar vendo aí uma população de leões, uma população de mangueiras, uma população de macieiras, uma população de gatos, uma população de zebras. Vocês podiam estar vendo população de qualquer coisa, tá bom? O que significa população? Um conjunto de seres que são da mesma espécie, tá bom? Na primeira imagem eu só estou vendo pinguim e na segunda imagem eu só estou vendo pessoas, tá bom? Então, população é quando eu tenho seres de uma mesma espécie reunidas num lugar geográfico, ok? Eu não tenho misturas de pinguins com pessoas ao mesmo tempo ou de pinguins com leões ao mesmo tempo, não.
eu estou vendo só pinguins e eu estou vendo só pessoas. E isso é população, tá? Geralmente a gente tira, né? A gente tem o conceito em nossa cabeça de que população são só pessoas, mas não é. A partir de hoje, em ecologia, população é um conjunto de qualquer tipo de espécie que esteja reunida num único lugar. Vamos avançar. Bom, mais adiante, né, passando do conceito de população, eu tenho agora o conceito de comunidade, tá bom? É a sequência do meu nível organizacional. E aí na imagem eu já consigo ver que eu não tenho apenas uma espécie, eu já tenho um conjunto de populações, tá? Então a partir de agora, cada nível de organização vai ser o conjunto de alguma coisa. Eu já vi que população é um conjunto de espécies e agora a comunidade vai ser um conjunto de populações. Por quê? Aí eu tô vendo mais de uma espécie reunida. Eu tô vendo zebra, eu tô vendo leão, eu tô vendo pássaro, eu tô vendo um monte de coisas juntas aí. Então, toda vez que eu ver uma mistura de populações numa mesma região, no mesmo espaço geográfico, eu vou chamar de comunidade, ok? Bom, avançando, eu tenho agora o conceito de biosfera, tá? Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Avançando, não era biosfera ainda. Avançando, né, eu tenho população, comunidade e em seguida eu tenho ecossistema. O que seria o ecossistema? É quando eu já junto várias comunidades entre si. Então, quando eu estou falando de comunidade, lembre-se, eu estou falando de várias populações reunidas, de várias espécies reunidas ao mesmo tempo. Só que agora, em ecossistema, eu já consigo fazer a interação desses indivíduos com os fatores abióticos e bióticos do meio. O que seriam esses fatores abióticos? São aqueles fatores que não têm vida. A água, o ar, o solo, a luz solar, a temperatura, a umidade, ou seja, o clima daquele local. E também eu tenho uma interação com a parte biótica, aquela parte que tem vida, que é quando são os animais, as plantas. Nisso também pode estar incluso os fungos, os protozoários, as bactérias, as algas, os vírus, enfim, tá? Houve ali uma associação entre todas essas coisas, eu já chamo de ecossistema, tá? Então lembre-se, é uma comunidade, né? São várias comunidades, então já estou falando de várias espécies de população, mas que agora eles vão interagir também com a parte biótica e com a parte abiótica, ou seja, existem animais que se adaptam mais ao calor, existem animais que se adaptam mais ao frio, existem animais que são noturnos, existem animais que são diurnos, então tudo isso influencia também no tipo de comunidade que vai interagir entre si, tá? Avançando, a gente vai agora para o nosso último nível de organização em ecologia, que é a biosfera. Quando eu falo de biosfera, eu já estou falando de tudo junto ao mesmo tempo. É como se eu estivesse falando de todos os ecossistemas que existissem no nosso planeta Terra, ok? É uma reunião de toda a diversidade, ou seja, de toda a variação de tipo de animal, de tipo de tudo, ok? E a gente tem que lembrar que para que exista biosfera, tudo tem que começar lá de um simples átomo. Então a gente vai começar de novo de baixo, vai dar a volta e vai terminar lá em bioma, tá bom? Então, eu tenho que ter, tudo começa no átomo, né? Um conjunto de átomos me leva a moléculas. Quando eu tenho um conjunto de moléculas, eu já consigo fazer ali a minha primeira organização celular, minha primeira organela. Quando eu já tenho várias organelas, eu gero uma célula, eu me torno uma célula. Depois dessa célula, quando eu tenho ali um conjunto delas, eu já me torno um tecido, um conjunto de tecidos já me forma ali, um órgão, né? Um órgão do meu corpo. Depois desse conjunto de órgãos me dá um sistema de órgãos.
Com esse sistema de órgãos eu já consigo me considerar um organismo. Depois que eu sou um organismo, eu me junto na minha população, depois em comunidade, né, que pode chamar de biocenose também, tá? Eu esqueci de falar isso para vocês. Depois da comunidade, o biocenose e ecossistema, depois a biosfera e por último o bioma, que é o próximo assunto que a gente vai estudar um pouquinho mais lá para frente, tá? Então, biosfera é a reunião de todos esses conjuntos aí, tá bom? Bom, falando agora sobre os níveis de organização biológica, tá? Então, como que eles vivem? Como que eles são organizados biologicamente? Para que a gente possa entender isso, dois conceitos importantíssimos em ecologia precisam estar bem claros para vocês, tá bom? O primeiro conceito é o habitat e o segundo conceito é o nicho ecológico, tá? Então, todas as vezes eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa palavra, habitat, né? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, para nunca mais ter dúvida, vocês vão agora direcionar o habitat como se fosse o endereço de um ser vivo, tá bom? De um animal, o nosso endereço como pessoas, enfim. Porque ele é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada. Ou seja, se eu quiser encontrar um peixe, aonde que eu tenho que ir? Eu sei que peixe fica na água, então ele tem um endereço específico, tá? Eu sei também que existem peixes que ficam em água salgada, mas que também existem peixes exclusivos de água dulcícolas, de águas doces. Então, eles têm um endereço próprio deles. Então, toda vez que eu estiver interrelacionando, né, interligando o indivíduo com o seu lugar de habitação, eu estou falando de habitat, ou seja, o endereço dele dentro do nosso grande ecossistema, tá bom? E quando eu estiver falando de nicho ecológico, eu vou estar falando da profissão desse ser, ou seja, qual é o papel que ele desenvolve dentro do nosso ecossistema, qual é a função dele. O nicho informa as custas de quem ele se alimenta, ou seja, de quem ele se alimenta, a quem ele serve de alimento, como ele se reproduz, como que ele consegue ali achar meios de sobreviver no ambiente que ele mora, enfim. Tudo aquilo que o animal faz dentro do local que ele mora, todo aquele papel e função que ele desempenha, significa o nicho ecológico, ou seja, a profissão daquele organismo no ecossistema. Então, para não ter mais dúvida, toda vez que você ouvir a palavra habitat, você vai lembrar de endereço do ser vivo, ok? E toda vez que você ouvir a palavra nicho ecológico, você vai estar lembrando da profissão e do papel que ele desempenha no ecossistema, beleza? Bom, em ecologia também a gente tem conceitos como cadeia alimentar. Esses conceitos a gente aprende ainda no ensino fundamental 2, né? Algumas coisas assim, bem rápida, bem simples, e agora a gente aprofunda um pouquinho mais. O que é uma cadeia, né? Quando eu falo assim de cadeia de alguma coisa, é quando eu vejo que algo começa num lugar, vai seguindo em cadeia para ter alguma função. Então, o que seria uma cadeia alimentar em ecologia? É o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com os seres produtores e termina com os decompositores. Refere-se ao processo em que o ser vivo serve de alimento para o outro. Vamos lá. Em ecologia, a partir de agora, toda vez que você falar em energia, toda vez que a gente for falar aqui em energia, a gente vai estar falando aqui como eu posso dizer, da disposição do animal, de como ele está nutrido para que ele consiga ter força para caçar, para lutar, para fugir da caça, enfim. Então, a partir de agora, quando eu falar de energia, eu vou estar falando aqui, de fato, de como aquele animal ele consegue ter força, ele consegue sobreviver em certo ambiente. E se para ele ter energia, ele precisa ter uma fonte, tá bom? E isso começa lá com os seres produtores. E a gente vai conhecer agora
quem são esses seres produtores? Para que a cadeia alimentar ela possa existir, eu preciso ter componentes específicos nessa cadeia, tá bom? Que é aqueles famosos que a gente já conhece: produtor, consumidor, decompositor, tá bom? Ou seja, tudo começa com os produtores de energia. Quem são os produtores de energia? Quem são esses produtores? São as nossas plantas. Por que são as plantas? Porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. E como elas conseguem produzir o seu próprio alimento, alimento em ecologia é igual a energia. Então, se um animal está bem alimentado, se um animal está bem nutrido, ele consegue ter energia para sobreviver em qualquer ambiente que ele esteja. Um animal que não tem energia, ou um ser vivo que não tem energia, ele não vai ter forças, né, de sobreviver naquele ambiente. Então, para que tudo comece, para que a cadeia tenha um início, as plantas elas precisam fazer fotossíntese, precisam produzir seu próprio alimento e com isso elas vão passando para os outros. Por que elas são os famosos produtores? Porque elas não precisam de ninguém para se alimentar, elas não precisam comer ninguém. Elas simplesmente precisam da luz solar, da água, enfim, e ela consegue fazer a fotossíntese dela. Então, ela é a principal fonte de energia do nosso ecossistema, tá bom? Sem os produtores, sem as nossas plantas, que são chamadas também de base da cadeia alimentar, não existe energia para seguir o fluxo, ok? Então, os produtores de energia são quem dão início ao fluxo de energia de uma cadeia alimentar. Bom, seguindo, depois que há produção de energia, alguém precisa consumir essa energia, senão o fluxo não funciona, tá? Então, os consumidores são considerados seres heterotróficos. Em contrapartida, os produtores são autótrofos, são autossuficientes. Eles mesmos conseguem produzir seu alimento. Já nos seres heterótrofos, isso não é igual, né? Isso é diferente, porque eles precisam de uma forma diferente de alimento. Eles precisam buscar o seu alimento, senão eles não têm energia, tá bom? Só que os consumidores, eles já são divididos, eles já são classificados ali dentro da sua categoria, tá bom? Existem os consumidores primários, secundários, terciários, ok? Então, logo depois que a energia é produzida com os produtores, ela precisa ser consumida. Quem é que consome essa energia? Quem é que consome, por exemplo? Quem produz a energia? Não são as plantas? Então, eu preciso que na primeira categoria de consumidor sejam animais que se alimentem de plantas. Então, por isso que os consumidores primários são chamados de herbívoros, porque são aqueles que vão consumir os vegetais, que vão consumir as plantas. Logo depois que esses consumidores primários eles se alimentam da planta, eles obtêm energia. Só que para essa energia seguir adiante, alguém precisa se alimentar desses animais que comeram as plantas. Quem são eles? Já são os consumidores secundários, tá? Que eu já vou chamar de animais carnívoros ou representantes carnívoros, que são quem vão consumir os herbívoros, ok? Logo depois, né, que esse consumidor secundário ele se alimenta do primário, a energia precisa fluir. Isso é um ciclo natural. Não fique pensando, poxa, então se ele não se alimentasse, ninguém ia comer ele. Não é assim. Na natureza as coisas precisam fluir e essa é a cadeia. Por isso que o nome é cadeia alimentar. Ela precisa começar e iniciar e depois recomeçar novamente, tá bom? Então, depois que esses consumidores secundários se alimentam dos primários, vem os consumidores terciários, que já são também carnívoros, que vão se alimentar dos outros carnívoros, mas tem uma diferença. Os secundários são aqueles consumidores de pequeno porte. Já os terciários já são aqueles de grande porte, que já vão conseguir se alimentar desses que têm pequeno porte, tá bom? Então, lembre-se, tudo é uma continuação. Tudo é uma ocasião em cadeia. Aí, por exemplo, eu tenho
eu tenho, por exemplo, uma imagem que vai ajudar você a entender mais ou menos como isso funciona. Então, a minha energia começou lá com os produtores, que eles produziram seus alimentos, tá lá, tudo bem, beleza, obrigado. Depois, alguém precisa se alimentar dessas plantas, desses vegetais, vamos dizer aí que é uma borboleta. A borboleta foi lá, pegou a energia, tá tudo certo. Só que essa energia precisa fluir, ela não pode morrer na borboleta, senão todo o resto dos animais perecem. Então, quem é que consome a borboleta? Um consumidor secundário. Veja, é um carnívoro, mas que é de pequeno porte, vamos dizer aí no exemplo de um sapo, né? Depois, essa energia não pode morrer no sapo, ela precisa fluir. Então, com isso, vem um consumidor terciário. E no caso aí, a gente já tem uma cobra, né? E depois da cobra, né? E vai acontecer a decomposição disso aí, que a gente vai ver nos próximos slides, tá bom? Bom, chegamos aos decompositores, tá bom? Que são o último nível da cadeia alimentar. Começamos nos produtores, já passamos pelos consumidores e agora a gente está nos decompositores. Bom, eles são extremamente importantes. Quando a gente fala de decompositor, a gente fala de ser que faz decomposição, ou seja, de ser ali que reaproveita substâncias que não servem mais para ninguém. Ninguém vai se alimentar mais daquilo, pode ser resto de alguma coisa, pode ser detritos de alguma coisa. Ninguém quer isso mais para nada, mas os decompositores são essenciais nessa parte, porque eles vão lá, se alimentam disso que não serve mais para nada. Com isso, eles fazem uma série de coisas, dentre elas, deixar fértil novamente aquele ambiente, tá bom? E assim a energia flui novamente. Se eu tenho um solo fértil, um solo rico, as minhas plantas vão ter muito mais energia quando elas fizerem a fotossíntese. Elas vão ter muitos recursos ali. Então, quanto mais recurso, mais alimento. Quanto mais alimento, mais energia. Então, vejam a importância dos decompositores, tá bom? Vamos lá. Os seres decompositores são importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles alimentam-se da matéria orgânica em decomposição, ou seja, da matéria que não presta, que não serve mais para ninguém, a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, eles transformam a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores. Quem são os produtores? As plantas. E aí vai recomeçar o ciclo. Quem são esses decompositores? Fungos, bactérias e alguns protozoários, tá? Bom, então aí, ó, mais uma vez um exemplo de cadeia alimentar. Temos a planta como produtora, depois, para se alimentar da planta, vem algum inseto como consumidor primário. Depois, para se alimentar desse inseto, tem uma rã, por exemplo, consumidor secundário. Para se alimentar dessa rã, vem ali uma cobra, consumidor terciário. E tem ali, por último, o gavião, consumidor quaternário. Lembrem-se, para consumidor não tem uma regra. Pode ser quaternário, quintenário, sextenário, pode seguir até o predador mais forte comer o outro e tudo se acabar. Então, tudo ali vai com relação a tamanho, gente. Pense, a rã come inseto, em contrapartida da cobra come a rã, em contrapartida do gavião come a cobra, tá bom? Então, é sempre o maior se alimentando do menor, nunca o contrário. Nunca um inseto vai comer uma cobra, vai predar uma cobra, vai matar uma cobra. Isso nunca vai acontecer. Nunca uma rã vai comer um gavião, vai matar um gavião, vai predar um gavião. Isso não vai acontecer. Então, é sempre do maior porte para o menor porte. Então, por isso que essa sequência de consumidores, ela pode seguir e pode não parar no consumidor terciário, tá bom? Depois que o gavião ali foi o último predador daquela planta, daquela cadeia, acontece o processo de decomposição, tá bom? E aí tudo recomeça novamente. Mais uma vez, isso aí é a mesma coisa da imagem anterior, só que agora com imagem, né? Vocês podem aí parar para analisar depois. E agora a gente vai para exemplos de cadeia. Gente, cadeia alimentar, ela não pode, na verdade, ela pode existir
de várias maneiras. Eu posso ter cadeia alimentar terrestre, quando eu estou falando de animais que ficam na terra. Eu posso ter cadeia alimentar aquática, quando ali está acontecendo entre animais da água. Eu posso ali ter uma cadeia alimentar aérea, quando isso acontece entre pássaros, por exemplo, entre seres que voam. Então, cadeia alimentar não tem uma regra, não existe cadeia alimentar apenas para animais terrestres. Existe cadeia alimentar entre os 3 tipos de ambiente que tem vida, tá bom? Bom, essa foi a aula de bases da ecologia. Por ser uma aula de bases da ecologia, é ela quem vai nos dar direcionamento para os outros conteúdos da ecologia. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou qualquer dúvida, você pode me procurar e a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.